suas Bíblias então em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos refletir um pouquinho sobre as promessas que nós temos nas nossas vidas, mas promessas muitas vezes é interessante quando nós conseguimos ver ainda em tempo de viver essas promessas, né? Então é interessante nós vivermos as promessas que o Senhor tem na nossa vida. E antes de chegarmos lá em Gênesis 37 faz parte ali do compêndio da história de José. José, o caçula de 11 filhos de Jacó, aquele que foi vendido como escravo por seus irmãos, aquele que tem uma linda história. A história de José é uma história muito linda, e você pode lê-la posteriormente aí nos capítulos, a partir aí do capítulo 35 até 50, você pode ler a história de José, é uma coisa muito linda a sua história. Mas falando em promessas, Números 23:19 diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha que coisa interessante. Acaso Deus promete alguma coisa e deixa de cumprir? Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite, porque eu creio que Deus tem promessa para todos nós. Todos que estamos aqui, o Senhor tem algo para você, algo para mim e algo para você. E aquilo que o Senhor nos promete, Ele cumpre. Às vezes demora um pouquinho, porque aos nossos olhos, quando alguém promete alguma coisa para uma criança e demora muito para dar, olha, Luizinho ainda dá para a gente dar uma enrolada nele, mas vai para a Gabi, chega na Gabi, promete um doce para ela, um brinquedo para ela, e não dá para você ver só. Há, por exemplo, aqui alguns exemplos, Elaine, por exemplo, que sabe muito bem disso, promete uma coisa para a Gabi, e enquanto ela não receber, ela não viver o cumprimento dessa promessa, ela não se aquieta, não é verdade? Mas é interessante que quando nós estamos falando a respeito das promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos lembrar que toda promessa, ela vem acompanhada de um convite para a jornada, para uma jornada. A vida do cristão é uma linda jornada, é uma linda caminhada. E nós caminhamos rumo à promessa, mas aquilo que Deus prometeu para mim e para você que é certo, foi a vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por cada um de nós, né, dando-nos, né, salvação e vida eterna. Esta é a garantia que nós temos da promessa, de que ela há de se cumprir. No dia que nós findarmos aqui a nossa vida ou subirmos ao céu, eu sei que eu vou receber a vida eterna. Mas há promessas, existem promessas que o Senhor nos faz através da sua palavra, de que é para agora. E às vezes nós queremos que ela se cumpra ao abrir e fechar de olhos, né? Mas nós vamos perceber que algumas coisas demandam tempo. Algumas promessas, alguns cumprimentos de promessa nas nossas vidas, demanda tempo, demanda a espera, e nós precisamos esperar. Só que nós precisamos esperar também cumprindo algumas coisas. Por exemplo, a salvação em Cristo Jesus. Jesus morreu por todos e cada um dos seres humanos. Mas a salvação, ela é condicionada à fé em Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Poxa, eu tenho a certeza de que Jesus morreu por mim. Porém, eu preciso crer no sacrifício de Jesus. Então, eu também tenho algo a fazer. Eu preciso aceitar, eu preciso entender, eu preciso compreender e viver uma vida de santidade. Uma vida daquela pessoa que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Então, qual é a nossa jornada? A nossa jornada nessa vida é vivermos em santidade, para alcançarmos o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. Então, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para viver em santidade e acessar as promessas de Deus para nós. Sempre, em todo tempo, haverá algo a fazer para recebermos a nossa promessa. Uma vida de santidade, ela requer sacrifícios, ela requer renúncias. Nós vamos ter que abrir mãos
mão de algumas coisas em prol de uma vida de santidade. Mas é interessante que se nós queremos receber a promessa de ver o Senhor, Hebreus 12:14 diz que nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos. Olha que interessante, nós precisamos viver em paz com todos e sermos santos. Por quê? Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E santidade, o que é santidade? É separar-se para Deus, para que Deus revele na sua vida a sua grandeza. Olha que coisa linda, maravilhosa, essa nossa jornada em busca da santificação. Quando nós nos santificamos, nós temos em nós a grandeza do Senhor, e a grandeza do Senhor nas nossas vidas, ela é revelada ao mundo. O pecado ele nos limita, o pecado ele nos esconde, o pecado ele nos impossibilita de mostrarmos a grandeza de Deus. E eu quero dizer para você que Deus, Ele quer expandir a sua vida. Deus, Ele quer te expandir para a glória dEle, para que a grandeza dEle, para que o sacrifício de Jesus Cristo seja visto na sua vida. Este é o nosso legado. Nós precisamos anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo e para isso fomos chamados. E então, quando nós vivemos em santidade, nós vencemos o pecado que nos limita. Quando nós vivemos uma vida de santidade, o Senhor nos usa de uma maneira sobrenatural. Deus nos convida a nos tornar aptos para recebermos as nossas promessas, para recebermos as nossas conquistas. O que Ele está fazendo em nós necessita de uma jornada. E é nas jornadas que nós somos lapidados, é que nós somos forjados, é que nós somos lançados na refinaria da vida, assim revelando o nosso valor. O Senhor tem um propósito, um projeto para cada um de nós, um propósito específico para cada um de nós, uma promessa específica para cada um de nós. Cabe a nós nos esforçarmos para alcançarmos esta promessa. Cabe a nós nos esforçarmos, nos dedicarmos para nos relacionarmos com Ele. Cabe a nós nos dedicarmos a sermos fiéis ao Senhor, fiéis à visão que Ele nos deu para alcançarmos a promessa. E com isso, eu quero dizer mais uma vez, mais uma coisa: Deus não precisa de tempo para fazer as coisas acontecer, mas nós precisamos de tempo para recebermos o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos de tempo, nós precisamos degustar as situações, nós precisamos aprender, nós precisamos sentir, nós precisamos nos movimentar para receber a promessa do Senhor nas nossas vidas. E com isso, eu quero trabalhar um pouquinho a história de José, alguns pontos, alguns passos que nos levam a ver como a fidelidade de José a Deus e a visão que Deus lhe deu, a promessa que Deus lhe deu. José, ele foi fiel àquilo, ele aguardou e ele trabalhou. Olha a sua jornada dele, ele levou tempo, ele levou muitos anos para ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, mas ele aguardou, ele foi fiel enquanto aguardou, mesmo passando por tudo que ele passou. Vamos dar uma rápida recapitulada. José, como eu disse aqui, o filho caçula de 11. Por que 11? Porque Benjamim vem nascer depois, né? Então José, o filho caçula, vamos dizer assim, o mais queridinho do papai, protegido pelo pai. Então ele era os olhos do pai que cuidava dos outros filhos. Então os filhos iam para o campo, cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, cuidar das coisas do pai. José estava ali cuidando deles para trazer notícias para o seu pai. E aí é interessante que nós vamos ver que Deus começa a trabalhar na vida de José desde muito cedo. E um certo dia, José tem um sonho. E os irmãos já não iam muito, né, já estavam meio impacientes com ele. E quando ele tem então um sonho diferenciado, aí ficou mais gritante ainda essa raiva, esse ódio que os seus irmãos alimentaram pelo seu próprio irmão, né? Vamos ver ali, ó, Gênesis 37, os versículos de 5 a 8,
diz assim: e aconteceu que José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele disse: peço-vos que ouçais o sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos diminuir? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. Acontece que esse sonho, quem lhe deu foi o próprio Deus. Em algumas situações da nossa vida, nós vamos ver que sonhos, visões, projetos, promessas que o Senhor nos dá a cada um de nós, muitas vezes, quando nós a colocamos para fora: olha, Renata, o Senhor me prometeu isso, isso, isso. Muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não entendem o que Deus está falando especificamente com você. E aí outros que vão ouvir a promessa que o Senhor está te dando, seja através de sonho, através de uma oração, através de uma profecia, às vezes o outro não consegue entender, e aí ele fica com raiva. Ah, tá, até parece que o André é o queridinho de Deus e eu não. Mas, queridos, Deus tem para cada um de nós projetos, sonhos, visões e promessas. Nós precisamos estar como que nós precisamos estar para entendermos o que Deus tem para nós? Conectados com o Senhor. Eu só consigo ouvir, Renata fala muito isso para mim, né? Que eu tenho que parar e ter atenção quando nós estamos conversando, para eu poder ouvir e entender. E muitas vezes nós estamos agitados na agitação do nosso dia a dia, e nós não estamos ouvindo ou enxergando aquilo que Deus está falando conosco. E aí as promessas vão passando batido, as bênçãos vão passando batido. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir aquilo que Deus está falando. Quanto tempo a gente para, a gente investe no nosso dia para ouvir a palavra de Deus, para ler, degustar e ouvir: poxa, essa palavra para mim, o Senhor está falando ao meu coração neste momento aqui. Nós não temos investido tempo nisso. E infelizmente é triste esta realidade, mas nós temos pouco investido tempo para ouvirmos a voz do Senhor. Nós não investimos tempo em devocional, nós não investimos tempo em oração. Por isso que falhamos, por isso que perecemos, por isso que a igreja é uma igreja fraca. Por isso que a igreja tem dificuldade de passar por processos. Nós precisamos aprender a estar atento à voz do Senhor. José recebeu os sonhos do Senhor. E é claro, todos nós conhecemos a história de José, e nós sabemos que no fim da história, ele vai desfrutar do que Deus o prometeu. Ele conseguiu conquistar o seu sonho, mas ele precisou passar por processos. Ele precisou passar por alguns processos. Existem pessoas que querem conquistar as promessas, querem receber as promessas, mas não querem passar pelos processos. Alguns processos, por exemplo, que José teve que passar. José, ele estava na casa do seu pai, estava confortável, estava bem, estava tudo certo, era o queridinho do pai. Ele ia lá, cuidava dos irmãos, olhava dos irmãos, trazia a notícia: ó, o André não está trabalhando direitinho hoje, né? Olha, a Renata, ela está enrolando hoje, corta metade do salário dela, né? E assim, claro, com isso, os irmãos não gostavam dele. Simeão, Rubem, eles, poxa vida, José, me ajuda aí, né? Judá, violento lá com ele, tudo. Então assim, a gente precisa entender que na casa do pai, então, e aí ele corria, quando os irmãos iam para cima, ele corria para onde? O pai. Então na casa do pai há um conforto, há um consolo, há um escudo, não é isso? Mas é um processo. Estar na casa do seu pai foi um processo que ele teve que viver, ele teve que passar. Outro processo que ele teve que passar, vocês vão se lembrar, que aí os irmãos pegam ele então, em um determinado dia, quando ele vai até até o campo onde os meninos estão trabalhando, e eles, nervosos com José, eles falam: vamos matar ele. Aí eles armam um plano para o matar, não é isso? Só que aí na última hora, em vez de matar José, eles pegam a túnica, sujam de sangue, falam lá para Jacó que mataram José, mas o jogam num buraco lá, numa cova.
outro processo que ele tem que passar. Ele ficou pelo menos um dia inteiro dentro de uma cova, e dentro daquela cova, dentro daquele buraco, talvez os seus sonhos tenham sido perdidos. Talvez ele tenha falado assim: poxa vida, tudo que eu sonhei não vai acontecer. Tudo que eu pensei não vai acontecer. Tudo que eu conquistei eu não vou receber. Tudo que eu tinha lá na casa do meu pai acabou. Eu vou morrer aqui nesse buraco. Então estar no buraco foi um tempo de reflexão, dolorido, mas um tempo de um processo na vida de José, de reflexão. Eu não tenho dúvida do desespero desse menino ali num buraco. Mas a história muda. Por quê? Passam então alguns viajantes, alguns mercadantes, e os seus irmãos resolvem fazer o quê? Não, vamos fazer assim, vamos tirar José do buraco e vamos vendê-lo como escravo. Então ele é levado para o Egito como escravo. Outro processo aí. Agora de filhinho do papai, onde ele estava numa casa que ele tinha tudo, todos os recursos que ele precisava. Agora ele é levado como um escravo. Mais um processo difícil e doloroso, na terra de estranhos, na casa de estrangeiros, sofrendo como escravo. Mas em nenhum desses momentos, José deixou de ser fiel a Deus. Em nenhum desses momentos, José deixou de esquecer, ou se esqueceu daquilo que Deus havia falado com ele lá atrás. A promessa, a visão, José continuou fiel à promessa e à visão que Deus lhe deu. Chega na casa de Potifar, o que acontece? Ele continua um outro processo, fiel a Deus, fiel aos objetivos e sonhos que Deus o havia dado, fiéis às suas promessas. Ele é o melhor funcionário que Potifar tem, até que a bendita mulher de Potifar ataca José e mais uma vez dá uma pausa nos projetos e nos sonhos de José. Quando ela ataca ele, e aí ela convence o seu marido de que José a agarrou, então José é preso, é levado a uma prisão, outro processo na vida dele, mas ali ele se mantém fiel. E quando ele está lá no cárcere também, lá Deus lhe dá a sabedoria de revelar alguns sonhos, olha só, e aí de repente, ele é levado de volta. A presença, só que desta vez agora a presença do faraó. E diante do faraó tem um sonho e fica conturbado. E aí o José é lembrado. Olha, lá na cadeia tem um homem lá que ele revela sonhos. E José é levado à presença do faraó. E ele fiel a Deus, ele revela o sonho de faraó. E é colocado então como segundo homem no governo de Faraó, aquilo que Deus havia prometido anos atrás. Demorou, foram processos longos e duros, mas vieram a se cumprir na vida de José, para que ele pudesse viver a promessa. Leia ali os capítulos finais de Gênesis, que você vai ver essa história que é tão linda. A história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Leia e se inspire na história de José, para viver a promessa que Deus tem na sua vida. Gênesis 37:4 diz assim: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. José, ele precisou sair da zona de conforto para poder começar a expandir a sua vida em rumo da promessa. Ele precisou se movimentar. Por quê, queridos? Quando Deus nos promete alguma coisa, nós não podemos ficar passivamente aguardando o cumprimento da promessa. Pelo contrário, nós precisamos ser ativos, nós precisamos ir para cima. O Senhor nos garante a vida eterna, né? O Senhor nos garante isso. Porém, contudo, entretanto, eu não posso me contentar em apenas eu ir para o céu. Eu quero levar minha família junto. E não somente a minha família, mas eu quero levar os amigos da minha família. Eu quero levar os meus vizinhos. Eu quero levar, e para isso eu preciso ser ativo. Eu preciso sair da minha zona de conforto e me movimentar para cumprir o chamado pelo qual o Senhor nos chamou. Nós somos discípulos para fazermos discípulos de Cristo, né? Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto. No conforto, você nunca será quem Deus te fez para ser.
A zona de conforto não é um lugar seguro. A zona de conforto, ela é um lugar pequeno. Você fica confortável do jeito que está. Por muitos anos, queridos, eu vivi numa zona de conforto em várias áreas da minha vida, né? Por preguiça. Tá bom assim, para que mexer? Eu já tenho isso daqui, por que eu vou me desgastar para fazer algo maior, algo melhor? Não é? Mas o Senhor nos chamou para não nos conformarmos com pouco. Nós precisamos expandir, né, o nosso caminhar com Ele. Nós precisamos expandir a nossa vida com o Senhor, e para isso nós vamos precisar nos movimentar. Às vezes nós nos contentamos com pouco. O Senhor me deu uma casa, está tudo bom, está tudo bem, não preciso de mais nada do que isso não. Mas o Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem algo muito melhor para você, mas você precisa se movimentar para as coisas acontecerem. Aí a gente precisa parar e pensar qual é o lugar, qual é a zona de conforto em que nós nos encontramos, que nos impede de acessar um outro nível de relacionamento com Deus. Mas eu já tenho Jesus no meu coração. Eu leio a Bíblia uma vez na semana por 5 minutos, já é o suficiente. Queridos, Deus tem tanto para nos dar. Deus tem tanto para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu me relaciono com a Renata, nós já temos 25, estamos indo para 26 anos de casado. Imagina se eu falasse com ela apenas 10 minutos por semana, como seria esse relacionamento? Imagine vocês, se vocês falassem com seus cônjuges, com seus filhos, com seus pais, apenas 10 minutos por semana, como que seria esse relacionamento? Seria o pior tipo de relacionamento possível e imaginável. E muitas vezes é assim que nós estamos agindo com o Senhor, tendo um relacionamento superficial, quando é lá na profundidade que nós vamos ter o melhor do Senhor nas nossas vidas. Então vamos nos posicionar e sairmos da zona do conforto, se queremos viver as bênçãos do Senhor. Uma outra coisa, nós podemos ter um posicionamento espiritual. Gênesis 37, 20 diz assim: os seus irmãos, planejando contra ele, vamos matá-lo e lançá-lo numa das cavernas, diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Vamos ver então o que vai ser disso tudo que ele falou. Duvido que vai acontecer. A perseguição tem a ver com posicionamento. Então nós não devemos nos ficar assustados com as coisas, se as coisas ficarem difíceis demais. Nós precisamos entender que se Deus nos deu uma visão, nós precisamos ser fiéis a ela. Se o Senhor te chamou para algo, se o Senhor te prometeu algo, tenha fé no Senhor que Ele vai te ajudar, e no momento certo, a promessa do Senhor há de se cumprir na sua vida. José, ele se vê numa situação de perder tudo que ele tinha. E agora ele está sentindo na pele o ódio dos seus irmãos. Olha que coisa absurda, ser rejeitado pelos seus. Essa dor devia ser imensa, O fato dele estar naquele buraco perdido significava perder tudo. Mas uma coisa é fato, ali naquele momento José, ele precisou aprender um passo muito importante, o passo da renúncia. Às vezes, queridos, para recebermos o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas, nós vamos precisar de renunciar a algumas coisas. E já pararam para observar que tudo na nossa vida, nós precisamos, em detrimento de alguma coisa, renunciar a alguma outra? Já pararam para pensar nisso? Se você quer um emprego, você vai ter que abrir mão, ou do outro emprego, ou de um relacionamento com a família, que o tempo que você ficava em casa com a sua família, você não vai ter mais. Se você quer, se você tem um projeto num outro estado, você vai ter que abrir mão de amigos para poder ir para outros projetos, e assim vai. Sempre haverá uma renúncia. Para uma conquista, haverá uma renúncia. Quais renúncias temos feito nas nossas vidas em prol da nossa fidelidade com o Senhor? Quais renúncias têm nos levado a um maior relacionamento com o Senhor? Porque se nós queremos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, nós vamos precisar renunciar a alguma coisa.
Alguns têm dificuldade de rejeitar a cervejinha do final de semana. Alguns têm dificuldade de rejeitar a balada na quinta, sexta, sábado e domingo. Alguns têm dificuldade de rejeitar uma série de coisas para ter um relacionamento com Deus. Alguns, crentes mesmo, têm dificuldade de renunciar, sei lá, o futebol, a novela, uma série de coisas para poder ter um relacionamento de qualidade com o Senhor. Mas se nós queremos realmente permanecermos fiéis àquilo que devemos ser fiéis, se nós queremos ser fiéis ao Senhor, a nossa fidelidade requer renúncias. A nossa fidelidade requer algumas renúncias. O próprio apóstolo Paulo teve que fazer muitas renúncias. Se nós vermos lá as cartas que Paulo escreveu, quantas renúncias ele teve que fazer. Ele teve que deixar amigos, ele teve que deixar familiares por causa do Evangelho. E é interessante que ele vai dizer lá em Filipenses 3, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda por causa de Cristo. Paulo era doutor na lei, era um homem conhecido, era um homem respeitado, era um homem com história, com histórico, com conhecimento. Mas ele viu que tudo isso não era nada se ele não tinha Cristo. Agora, quando nós temos Cristo na nossa vida, todo o resto, se for direcionado por Cristo, vai ter um efeito sobrenatural nas nossas vidas. Paulo continua dizendo, né? Mais do que isso, eu considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Queridos, podemos perder tudo. Podemos não ter nada, podemos viver na cova o resto das nossas vidas, mas uma coisa é fato: se nós temos o Senhor nas nossas vidas, se temos Jesus Cristo conosco, nada mais vai importar. Eu tenho o que mais preciso, Jesus Cristo, e dele eu não abro mão. Irmãos, eu não quero carro, eu não quero riquezas, eu não quero dinheiro, se por isso eu tiver que perder a Cristo. Eu prefiro o Senhor. Eu quero Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo para nós, deve ser tudo para nós. Enquanto não aprendermos a deixar as coisas para trás, nós ficaremos para trás. Se Jesus está lá na frente, se Ele é o guia da nossa vida, vamos olhar para frente, deixe as coisas para trás lá atrás. Eis que faço nova todas as coisas. Vamos olhar para o Senhor e insistir em persegui-lo, em perseguir a nossa santificação, o nosso relacionamento com o Senhor, porque Ele vai nos ajudar a superar momentos difíceis. Os dias são maus, vivemos diversas dificuldades na nossa vida, e somente o Senhor é quem pode nos ajudar a superar momentos difíceis. Gênesis 37, 25 a 28 diz assim: depois disso, sentaram-se para comer, e levantando os olhos viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou a seus irmãos: de que nos serve matar esse nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, então, e não encostaremos nele a mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos os escutaram. Olha que coisa interessante que nós vamos ver aqui. José deixa de ser morto e passa a ser escravo. Ele é vendido pelo seu irmão, e aí a morte, nós vamos ver que a morte deixa de ser uma opção. Olha que coisa interessante. Se Deus tem promessa nas nossas vidas, se Deus tem promessa para você, essa promessa precisa ser cumprida com você vivo, não é isso? José sabia que Deus tinha uma promessa para ele. José sabia da importância da sua promessa e da importância da palavra de Deus, porque Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel a ele. E se ele prometeu algo para você, não tenha dúvida de que ele vai cumprir, porque ele é fiel a ele mesmo, não a você. Mas a palavra dele é que tem importância, é a palavra dele que tem peso. E se ele está dizendo para você: eu vou te abençoar, aguarde, porque ele vai te abençoar. Ele vai cumprir aquilo que saiu de sua boca. Então, se havia a promessa na vida de José, José não ia morrer. E embora lá no buraco ele ficou com muito medo, assustado, mas ele sabia, ele permaneceu fiel.
Então os momentos difíceis não vieram para o impedir de avançar, mas para o tornar forte. E essa é a palavra para nós. Os momentos difíceis na nossa vida não podem nos paralisar, não podem nos impedir de avançar, mas precisa nos tornar forte, resiliente. Nós precisamos aprender com as dificuldades, porque as dificuldades que vêm hoje, elas vão passar e virão outras, não tenham dúvida disso. Outros problemas virão. Os problemas de hoje que você resolveu, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas amanhã virão outros, porque esse é o ciclo da nossa vida. Esse é o ciclo da nossa vida. Mas com isso nós não podemos nos paralisar, nós não podemos enfraquecer. Precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Não devemos murmurar. A murmuração é a verbalização das mentiras do inimigo. Deixe o inimigo para lá e foque no Senhor. Seja fiel a Deus. Gênesis 39:9 diz assim: ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer deste grande mal e pecar contra Deus? Aqui José já está na casa de Potifar. José, de escravo, ele é levado ao homem de confiança, do homem de confiança do faraó. Ele era responsável por tudo lá na casa daquele homem. Tudo ele podia mexer, tudo ele podia dar conta, tudo ele podia, até com dinheiro ele podia mexer, com tudo. Exceto, obviamente, com a esposa de Potifar. E aí é interessante que ele vai dizer, e esse texto aqui ele está dizendo para ela: como eu poderia cometer algo tão grave e perverso contra o meu Deus? Olha só a fidelidade de José. Ele não está preocupado em desobedecer Potifar e desobedecer a mulher de Potifar. Pelo contrário, ele sabia que se ele caísse nas ciladas daquela mulher, ele estava desobedecendo o seu Deus. Ele estaria sendo infiel ao seu Deus. Queridos, quando nós somos negligentes nas nossas vidas, quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. O pecado é a afronta direta contra Deus. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para permanecermos fiéis a Ele. Com tudo o que aconteceu com José, ele permaneceu fiel a Deus. O pecado não é a queda em si, mas é tirar os olhos de Jesus. Nós não temos capacidade para obediência, apenas para rendição. Quando nós passamos por tentações, Paulo vai nos dizer que não veio sobre nós nenhuma tentação sobre a qual nós não possamos suportar. E na hora que nós estivermos para cair, Ele vai nos enviar o escape, Ele vai nos enviar o socorro. Então, queridos, o que nos resta é a rendição para nos mantermos fiéis ao Senhor. Quando reconhecemos quem é Deus e quem nós somos, isso nos faz cair em rendição, dobrar os nossos joelhos e clamar socorro ao Senhor. Aquele que tem o Senhor como seu refúgio, tem tudo. Deus é o nosso refúgio, o salmista já dizia isso. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nada valerá a pena, nada valerá a pena aquilo que te fizer trair a fidelidade do Senhor, trair o amor de Deus. Não vale a pena, nem toda a riqueza deste mundo. Lute com todas as suas forças e permaneça fiel a Ele, porque se Ele tem promessa para você, você vai viver em vida o resultado, o cumprimento desta promessa. Fuja, corra das tentações se for necessário. Fuja, mas resista. Tiago vai dizer isso, né? Resista, pois. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele homem, aquela mulher que se submete a Deus, que tem o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, clama a Ele na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora do apuro, na hora do apelo, do aperto, que o diabo foge, as tentações fogem, elas caem por terra, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é aquele que prometeu. O que te protege de uma tentação não é o seu conhecimento, mas é o seu relacionamento com Deus. Por isso que precisamos estar conectados com o Pai, para não sofrermos. Outra coisa, revele a presença de Deus em sua vida. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos andando por aí, no ônibus, no metrô, no trem, lá no nosso trabalho,
Será que as pessoas estão vendo Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos revelando o Senhor com as nossas ações? Será que nós estamos revelando Deus com o que falamos, com o que pensamos, com o que agimos? Na hora de dar um troco a menor, será que nós estamos mostrando Deus nas nossas vidas? Na hora que sonegamos um imposto, na hora que agimos errado, nós estamos mostrando Deus? Olha só, precisamos com as nossas atitudes revelar que Deus está na nossa vida. José estava preso. Quando José estava preso lá por causa da mulher de Potifar, dois homens, dois funcionários do rei, um padeiro e um copeiro, acho, eles têm um sonho, e José revela-lhes o sonho. A um ele diz: olha, o faraó vai te restituir o seu cargo. E a outra ele fala: você vai morrer em 3 dias. Aquele que foi restituído ao cargo, quando ele volta para o cargo, José fala para ele: lembre-se de mim, lembre-se de mim. Só que este que voltou para o cargo, lembrou na emoção ali naquele momento, né? Nossa, estou sendo restituído. E passam-se muito tempo, passa-se muitos anos. José foi esquecido por ele. Só que aí lembram-se que a história vai dizer que o faraó também teve um sonho. Lembra das vacas magras, das vacas gordas? Lembram-se disso? E aquilo perturbou o faraó. E o faraó está lá perturbado e ninguém conseguia resolver este mistério. Ninguém conseguia resolver esse problema. Até que então, muito tempo depois, aquele homem que José falou lá na cadeia, lá no cárcere: olha, você vai ser restituído no seu cargo lá. Aquele homem lembra e fala para Faraó: sabe, seu Faraó, agora que eu me lembrei, há muito tempo atrás, quando eu estava lá preso, tinha um homem que ele exalava Deus. Tinha um homem que a gente sabia que ele tinha Deus no coração, ele tinha Deus na vida dele. Ele demonstrava, ele exercia, tudo que ele fazia, nós víamos que Deus estava com ele. Tudo que ele falava, Deus corroborava. Tudo que ele prometia, Deus cumpria. E assim vai, tudo que ele falava, Deus estava com ele. Faraó imediatamente faz o quê? Traga esse homem aqui. Queridos, aqui começa então o cumprimento da promessa de Deus na vida de José. Olha quanta coisa ele passou. Foi traído e escorraçado pelos irmãos. Foi jogado num buraco. Foi jogado numa cova. Depois ele foi vendido por escravo. Não é isso? Foi trabalhar na casa de Potifar, a mulher dele deu em cima dele, ele foi preso. Quantas coisas aconteceram, quantos processos José foi passando. E em cada processo, nós não vemos em nenhum momento o relato dele reclamando com Deus. Acha que foi fácil? Não foi fácil. Não é porque a história passa as páginas que a gente acha que o processo foi rápido e fácil. Não. Foi lento, foi demorado. É a história de uma vida, de um jovem que foi passando por todas essas situações, por todos esses processos, mas sem perder o seu foco, sem tirar os seus olhos do Senhor, sem tirar o seu coração na promessa que Deus o havia dado. Ele seria o homem que ia resgatar, que ia salvar o Egito. E os seus pais, os seus familiares, os seus parentes, todos iriam sim, como nós lemos no primeiro texto, iam se prostrar diante dele, porque ele ia se tornar autoridade. E aqui esse processo começa a acontecer, essa promessa começa a acontecer na vida de José. Ele vai lá e ele revela o sonho ao faraó do Egito. Olha, teremos 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez. Eu te aconselho, faraó, que comece a guardar, comece a juntar as coisas aqui nos depósitos aí por todo o Egito, porque as coisas vão se complicar. E a palavra de José, Deus cumpre aquilo que José falou, porque veio sim 7 anos de muita fartura, de muita coisa, e depois entrou a escassez. E aí José, como um bom administrador, porque aí agora o que acontece? O faraó do Egito coloca então José como segundo homem no governo.
E toda a população de todo o mundo do Egito vai lá prestar conta para José, vai reverenciar José, vai respeitar José, vai se dobrar diante de José. Quando chegam os 7 anos de escassez, o mundo inteiro vai até José. José agora é aquele homem que está sarando a nação, que está administrando a nação, que está salvando a nação. José é aquele que levava pão para a nação, trigo para a nação. José era um protótipo de Cristo. José era aquele que levava alimento para aquele povo. Aí os seus irmãos vão até ele, sem saber quem era José. Eles vão até lá e suplicam, né? Por favor, nós não temos mais nada o que comer aqui. E aí eles vão até o Egito. E ali José, quando percebe que eram seus irmãos, quando depois de muitas tentativas, aí eu estou correndo aqui com a história, mas depois de muitas tentativas, dele se segurar para não se apresentar para os seus irmãos, tem um momento que ele não resiste, ele não aguenta, ele pergunta, ele se apresenta para os irmãos e ele cai em lágrima, chorando para os seus irmãos. E um dos textos mais lindos que está lá em Gênesis, ele diz para os seus irmãos: o mal que vocês tentaram me infligir, Deus o fez em bênção. Deus fez em bênção. Sabe por que isso? Porque Deus tinha uma promessa na vida de José. E quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, pode acontecer o que acontecer, pode chover canivete, pode chover granizo, pode acontecer o que acontecer, o Senhor vai cumprir a promessa dele na sua vida. Apenas permaneça fiel à visão que ele te deu, permaneça fiel aos sonhos que ele te deu, permaneça fiel a ele, permaneça fiel à palavra dele. Nós precisamos de tempo para que as coisas se cumpram em nossas vidas, mas nós precisamos também de santidade, nós precisamos de fidelidade, nós precisamos de relacionamento, porque eu não tenho dúvida, Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Amém? Coloque-se em pé aquele que tem promessa de Deus, que eu quero orar por você e com você. Tem uma música, né? Eu não lembro agora a letra, mas diz assim, né? Que quem tem promessa de Deus não desiste e tem a fé de Abraão, é isso, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Então, queridos, creia nessa palavra, é a palavra de Deus. Se tem promessa na sua vida, você não vai morrer, você vai viver para receber a resposta que Deus tem para você. Permaneça fiel, amém? Pai, em nome de Jesus.